A chamada mundialização é uma coisa historicamente muito antiga. Assim como aqueles que discutem a mundialização e começam a ler os livros do Fernando Brodel e veem que ele já falava numa sociedade altamente integrada internacionalmente em torno do Mediterrâneo e fez brilhantes análises sobre isso, e já se podia falar nessa época, no século XV, século XVI, em mundialização ou internacionalização, do ponto de vista econômico, não era necessariamente acadêmico. Mas quem vai um pouquinho além e começa a analisar o que eram as universidades medievais, no período pré-Estado, portanto não havia um território. Me lembro uma vez em uma exposição em Lisboa, em que eu vi um mapa da Europa sem uma divisão política, mas todo ele pontilhado de universidades. Que começaram em Paris, Bolonha, e foram se distribuindo ao longo do território europeu, incluindo a Grã-Bretanha. Então, naquele momento, já era por natureza internacional. E segundo, as chamadas, e há estudos sobre isso, peregrinações universitárias se faziam de estudantes indo de uma para outra universidade. Às vezes eram cisões teológicas ou filosóficas, mas muitas vezes era busca em outras universidades de conhecimento que eles queriam ir além daquilo que aprendiam na sua. Então essa circulação europeia já era profundamente internacional. Nós sabemos que um dos discípulos do Brodel, o Wallerstein, ele desenvolveu aquela teoria do, eu acho que virou um lugar comum, né, do centro e da periferia, e dentro deste mundo já havia um processo internacionalizado. Então, se a gente transpõe isso para a universidade, e aí eu volto ao meu caro Salvano. Para se internacionalizar, não precisa sair da sua sala. Porque o que faz a internacionalização é essa interação cooperativa entre pares que se reconhecem como tais e que, portanto, produzem internacionalmente. Não é o fato de ter sido feito um convênio entre A e B que necessariamente estará dando uma internacionalização, especialmente quando a gente pensa naquilo que eu falei dos consumidores e dos produtores de conhecimento. Uma outra coisa que eu queria enfatizar é que quando se desenvolve na América Espanhola, como todos sabem, a partir de 1538, a criação da primeira universidade seguindo o modelo de Salamanca e de Alcalá, em Santo Domingo, e depois se expande por toda a costa do Pacífico, passando pelo México, até Córdoba, em 1616, já no território que hoje é a Argentina, estava instalada uma universidade jesuítica, a primeira dos dominicanos, a outra dos jesuítas. E que era também uma internacionalização do espaço europeu de educação superior. Nós chegamos muito mais tardiamente, no século XIX, com a transferência da família imperial para o Brasil, e onde começaram a se criar as primeiras escolas napoleônicas, medicina, farmácia, engenharia ou politécnica e direito. Este não era um modelo, evidentemente, de universidade, mas era um modelo de faculdades autárquicas. A chamada Universidade Imperial Napoleônica, do início do século XIX, não era uma universidade, era uma burocracia estatal. As chamadas unidades eram totalmente autônomas. E é por isso que elas são indomáveis. Quando a USP foi criada, se combinou o modelo
republicano francês da Universidade Reformada do fim do século XIX e da Universidade Alemã, criando a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E havia idealmente, aquele sonho de que essa faculdade, criando cientistas, os futuros filósofos, cientistas de todas as áreas, da área de literatura, nós iríamos integrar a universidade a partir de 1934 e, a partir daí, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Engenharia, a Faculdade de Medicina estariam dentro daquilo que a gente chama de universitas. E elas estão hoje mais fortes do que nunca. Continuam isoladas, totalmente autônomas, não se integram muitas vezes no sistema de pós-graduação. Certamente a engenharia talvez seja a exceção mais clara, mas se a gente olhar para o direito, para a medicina, isso ocorre em uma proporção menor. Eu lembro que uma vez eu trouxe uma pessoa de Grenoble, especialista em se chamava na época de parques tecnológicos, de Grenoble, uma cidade de grande desenvolvimento científico, etc. E eu tive a oportunidade de fazer com que ele visitasse todos os grupos de pesquisa para ver a potencialidade que a URGS tinha de criar um parque aqui. E ele se reuniu com todo mundo, ficou extremamente impressionado nos anos 90 com a qualidade das pesquisas, dos grupos, da pós-graduação da universidade. Ele só fez um comentário comigo: eu só não gostei da medicina. Por quê? Os médicos não sabem o que é pesquisa, com algumas exceções. Eles que formaram em Ribeirão Preto, que estiverem em alguma instituição internacional, fazem pesquisa. Mas os outros confundem a pequena pesquisa dos seus residentes, dos seus laboratórios, e pesquisa. E ele disse assim: não é possível que uma faculdade de medicina tenha tantas linhas de pesquisa, porque cada professor é uma linha de pesquisa. Então, a pesquisa e a pesquisa. Então, eu queria dizer por aí que nós temos que considerar, entende, que a presença destes dinossauros, não é, napoleônicos, medicina, direito e engenharia, muitas vezes eles bloqueiam o processo efetivo de interdisciplinaridade e de um desenvolvimento científico e tecnológico mais integrado. Inclusive, nós resolvemos isso na UNILA. Nós abolimos essas 3 faculdades de entrar nessa universidade. Em absência. Eu acho que é uma estratégia. Eu me lembro, o Fausto Castilhos é um filósofo da Unicamp, um dos criadores da universidade, que criou o instituto. Lá eles não queriam faculdade de filosofia, ciências e letras, eles queriam algo que fosse tecnológico. Então ele foi muito criativo, embora ele fosse filósofo, que criou uma mistura de economia, filosofia, antropologia, e colocou a linguística como a ciência principal. E aí o reitor da época aceitou: que maravilha, ciência tecnológica também. Muito bem. Ele me descrevendo como foi concebida a Unicamp, e como aquele símbolo que ela tem, que parece uma colmeia, na realidade é a visão da episteme da ciência do século XX, como ela acabou sendo, em parte, destruída pela a presença não conhecida por ele de uma faculdade de medicina em Campinas, que depois se incorpora àquela topografia extremamente elaborada de organização da universidade, onde a pesquisa, a pós-graduação, as faculdades se tornaram parte de uma visão orgânica da ciência do século XX. E a partir daí, ele diz: destruiu-se o americano. Porque a lógica de uma faculdade de medicina não tem nada a ver com essa lógica. Bom, então tudo isso, né, para nós entendermos um pouco dessa problemática da pesquisa, da internacionalização e o quanto a relativização dessas ideias, elas devem ser olhadas com extremo cuidado. Eu me lembro quando eu fui pró-reitor, eu estava voltando da França, no pós-doutorado, e o presidente Mitterrand acabava de ser eleito, era uma espécie
espécie de democratização da França, depois de um período extremamente autoritário do general de Gaulle. E ele pediu àquele sociólogo conhecido, importante, Pierre Bourdieu, que fizesse um estudo sobre o que deveria ser a universidade no seu governo. E ele era coreano da França, fez um trabalho. E uma das coisas que me inspirou é que ele disse, com todas as letras, uma universidade ela tem que ter excelência em todas as áreas do conhecimento. Ora, nós tínhamos na nossa universidade uma hegemonia antiga do Conselho de Pesquisas. Nós tínhamos 2 faculdades e 2 programas, não é faculdades, 2 departamentos que tinham programa de mestrado e doutorado, que eram pioneiros e altamente reconhecidos, que era a genética e a física. Se não me engano, eram esses 2 os principais. E a quinta Câmara, ela se reproduziu a imagem e semelhança desse Conselho de Pesquisa. Ela nunca foi uma Câmara como as outras. Eu, quando fui para o reitor, tinha feito um espaço interno para todas as câmaras do COSEP ficarem juntas e interagirem. E o professor de física, que era o presidente dessa câmara, não era o reitor, ele disse para mim, se nós formos para o térreo, nós vamos perder substância. Eu percebi que ele não queria conviver com a graduação, a área de extensão, ele queria que fosse a câmara especial ao lado da pró-reitoria no 6º andar da universidade. Então, depois de muita discussão, ele não queria ceder, e aí eu fiz o último argumento que eu achei que era um argumento absolutamente inquestionável para o físico. Já que o senhor é físico, é sensível às experiências, eu vou fazer a última proposta. Nós vamos deixar essa sala aqui como ela está, não vai ser distribuído para nada, ficará aí reservado. Mas eu queria que a gente fizesse uma experiência de ir para o térreo e ficar uns 3 meses lá. Se a gente perceber que a Câmara perdeu a natureza, a gente volta correndo para cima. E a resposta dele foi de um físico teórico digno de nota. A experiência já foi feita e não deu certo, ele fez mentalmente. Não, é claro que no outro dia ele foi demitido. Não era possível continuar esse tipo de jogada. Então, hoje, nós temos excelência na área de música, na área de arte, na área de ciência, de engenharia. A universidade criou esse espírito, que é fundamental, de excelência em todas as áreas. Quando se falava em doutorado em música, o que é isso? Isso não existe. Quando se falava em doutorado em ciências sociais, era preciso que alguns doutores, o professor Ferraz foi o primeiro, mostrasse que há uma ciência política, uma ciência social, porque o pessoal da área de ciências não entendia isso. Hoje se tornou um lugar comum. Até para a academia de ciências a gente se fala. Bom, então eu queria, na realidade, fazer esse contraponto, né, que eu sei que não é a linha que se esperaria dessa discussão, se esperaria muito mais quais são os caminhos, os desafios. Eu acho que o nosso reitor está muito mais atualizado sobre isso. Mas eu acho que a minha função como intelectual, como cientista social, é fazer análise crítica de certos conceitos que são tomados muitas vezes como verdade, e na realidade eles são modismos que muitas vezes a gente entra neles porque se tornou um lugar comum internacionalizado. Então a pergunta que eu deixaria é essa: internacionalizar para quê? Obrigado. Obrigado, senhor. Para ter a palavra o senhor Iglesias, aqui representando a área física. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu não sei se eu deveria agradecer a você me colocar nessa situação, mas eu agradeço o convite, lamento verdadeiramente que o professor Pingueri não possa estar presente e agradeço também a honra de compartilhar a mesa com pessoas
nível e da experiência, como temos aqui, né, o professor Eduardo, né, que é um pesquisador, ele é o nosso presidente do PROIFES, né, o professor Zé Vicente, que, como mencionou o professor Elio, está dando toda uma nova dinâmica ao IDEA, e isso considero muito positivo, e junto com dois reitores, né? Então, realmente para mim é um honor, e eu não vou tomar muito tempo na minha intervenção, até porque realmente eu não tive muito tempo de preparação. Eu tinha aqui algum texto preparado de uma intervenção anterior, mas que não era bem sobre internacionalização. Eu vou usar algumas ideias mais como provocação que como um discurso elaborado. E para começar com as provocações, né, eu não tinha preparado nada sobre internacionalização, mas a intervenção do professor Elio me fez lembrar de algumas coisas que eu já comentei com outras pessoas, quando ele falou que a gente não deve confundir internacionalização com circulação internacional. E aí eu lembrei de um programa relativamente recente do governo federal, onde num spot publicitário, no horário nobre da televisão, aparecia a presidente e o ex-presidente Lula falando do programa que todos vocês conhecem, né, Ciências Sem Fronteiras, e dizendo, o Lula em particular, agora você pode fazer um doutoramento no exterior. Né? Então, é realmente uma pena que a televisão não seja interativa, porque a vontade que dava na hora de dizer, olha, faz muito tempo, né? Eu acho que muitos que estamos aqui fizeram doutoramento no exterior, faz muito tempo que isso é possível, e faz muito tempo que o Brasil, a Universidade Brasileira, está inserida internacionalmente, muito antes da criação desse programa Ciências Sem Fronteiras, que, do meu ponto de vista, se encaixaria num programa de circulação internacional mais do que de internacionalização. Mas, enfim, essa era então a primeira provocação. As que eu tinha preparado eram de outro tipo. Eu não vou falar realmente do papel internacional da universidade, senão que eu vou falar de problemas da universidade que são bem antigos, que são problemas permanentes e que continuam sendo, do meu ponto de vista, desafios para o futuro. E como eu sou de origem argentina, vou começar citando um tango. Né? Um tango que provavelmente todos vocês conhecem, que se chama Cambalache, e que em parte das palavras diz: todo é igual, nada é melhor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados en español es reprobado, ni jerarquías, os imorais têm nos igualados. E quando eu leio isso, não há aplazados, não há reprovados, e depois eu leio em algum lugar que a Secretaria de Educação recomenda não reprovar os alunos, porque isso pode criar traumas enormes, eu acho que um dos perigos para o presente e para o futuro da nossa universidade é uma mistura entre paternalismo e algumas teorias pós-modernas, né, que estão de alguma forma sintetizadas na letra desse tango, né, essa ideia de relativismo, de que todas as coisas são iguais, todas as doutrinas, todas as ideias, todas as teorias são igualmente válidas, todas as culturas têm exatamente o mesmo valor. 2 anos atrás tivemos aqui na URGS, né, uma palestra do
do Mário Vargas Llosa, com quem eu discordo politicamente em muitos assuntos, porque eu acho que ele é um escritor fantástico, sensacional, mas politicamente representa a evolução da esquerda que está representada nos seus primeiros livros, né, Conversações na Catedral, até uma direita extrema, que foi o momento em que ele assumiu a vida política e foi candidato a presidente do Peru. Mas nessa palestra ele falou da cultura. E eu acho que ele teve expressões que eu gostaria de lembrar de cor, porque ele colocou isso de uma forma muito clara, e que a gente poderia resumir dizendo o respeito por a diversidade cultural não significa que todas as culturas tenham o mesmo valor. Eu sei que esse comentário hoje em dia é politicamente incorreto, mas eu acho que dentro da universidade corremos um pouco esse risco da relativização, ou seja, de dar o mesmo peso a qualquer ideia, qualquer teoria, e de alguma forma eliminar um certo debate no sentido de chegar a um consenso sobre propostas. Eu acho que a gente não pode construir uma universidade se a universidade não tem uma proposta concreta, uma linha de desenvolvimento, e ao mesmo tempo eu acho que a gente não pode também construir uma grande universidade sem exigir em todos os níveis. Ou seja, assim como nós exigimos que quem faz pesquisa realmente faça pesquisa, que quem dá aula prepare e faça efetivamente suas aulas, nós temos que cobrar a responsabilidade dos nossos estudantes. Ou seja, não é possível que o passo mais difícil numa carreira universitária seja o ingresso. Não é possível que o paternalismo transforme o trabalho do professor em levar o estudante da mão do início até o fim da carreira, e muitas vezes não só levar da mão, sino que por causa de algumas regras que têm a sua lógica, não vou discutir as regras, mas regras como que um mestrado tem que durar 2 anos, um doutorado 4 anos, e que a bolsa não pode ser renovada, etc., etc. Muitas vezes os orientadores terminam fazendo o trabalho dos alunos, ou outros alunos mais avançados terminam fazendo o trabalho dos alunos. E eu acho que esse é um dos... o entrar numa certa rotina de produção em que a qualidade é muito diversa, porque realmente nós temos resultados de excelência, nós temos alunos que saem da nossa universidade e das outras universidades brasileiras e que entram diretamente, eu não diria no mercado internacional, mas que podem fazer pós-doutoramento em qualquer universidade do mundo. Também temos o caso de alunos que terminam uma pós-graduação simplesmente porque tem que terminar, porque não pode baixar a produtividade do curso, então se fazem dissertações de mestrado em um português que até para mim, que não sou de língua portuguesa, resulta óbvio que estão pessimamente escritas, né? E onde não há tempo para revisões, onde a banca aprova, mas o texto vai ter que ser revisado e corrigido, etc., etc. Então, eu acho que nessa dinâmica da universidade brasileira em geral, não estou falando só do caso da URGS, nós temos também que cuidar da nossa dinâmica interna, e em particular eu acho que internamente o pós-modernismo e o paternalismo são 2 perigos sempre presentes.
O terceiro vem de fora, o professor Elgio mencionou, é o fato de que a universidade tem cada vez menos autonomia. Nós já vimos uma série de leis que praticamente instituem tudo o que a universidade pode fazer. A mais recente foi a reforma da carreira do magistério superior, onde foi necessária uma medida provisória para corrigir uma disposição sobre concursos, né, que teria mudado completamente o nosso modo de pensar a universidade. Né. Antes disso veio uma lei sobre quotas, que, independente de se a gente pode concordar ou não sobre o espírito da lei, implantou uma regra a ser que exigiu que as universidades se adequassem em tempo recorde, praticamente sem tempo, para poder entrar dentro do cronograma estabelecido pela própria lei. Antes disso, bastante antes, por exemplo, o currículo das licenciaturas engessado por uma lei que diz qual é o percentual de matérias didáticas que tem que ter esse currículo, e o número de horas-aula, o número de dias letivos. Ou seja, a universidade praticamente reduz a sua autonomia à autonomia de abrir concursos e de contratar. E às vezes até isso poderia ser discutido quando o concurso é uma planilha onde cada item já tem o seu percentual, né, e onde só pode ser preenchido um determinado valor em cada casa dessa planilha, né? Então, eu acho que esses são pontos preocupantes para o futuro da universidade. E provavelmente pontos que nós, como membros da universidade, temos que discutir e eventualmente levar adiante, né, um esforço para, pelo menos, se não é possível mudar, pelo menos tentar diminuir o efeito de todas essas pedras que podem estar colocadas no nosso caminho. Então, é só isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, professor Iglesias, obrigado por esse sacrifício que resultou numa bela exposição. Então, passamos a palavra agora ao reitor dessa universidade, professor Carlos Alexandre. Bom, boa tarde a todos. Bom, boa tarde a todos. Quero inicialmente saudar o professor Zé Vicente, que coordena as atividades do INEA, e parabenizá-lo pela nova dinâmica que tem colocado aqui e pelo sucesso que nós percebemos aqui pelo volume e interesse de uma plateia tão selecionada como essa de hoje. Quero saudar os colegas da mesa, o reitor Elgio, o professor Roninho, o professor Iglesias, saudar toda a plateia, né, aos assistentes aqui na pessoa do já citado, né, professor Salzano, grande exemplo, né, um professor emérito da nossa universidade. Saudar todos os professores, técnicos administrativos, estudantes, os colegas da gestão que vêm aqui prestigiar também, os diretores de unidades, vários membros do conselho universitário. Então, a minha fala vai ser um pouco sobre tendo como centro a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acho que como era de se esperar, acho que é por isso que o Zé Vicente me convidou aqui, para falar como a URGS vê a internacionalização, como nós estamos levando o processo de internacionalização da nossa universidade. Quando se resolve aqui uma questão tecnológica, eu começo pelos princípios, então. Por que as universidades devem tratar a internacionalização? Porque o caráter internacional está no DNA próprio das universidades. Para nós, hoje, a internacionalização é uma meta razoavelmente recente, é um desafio grande para o Brasil, mas isso por quê?
Porque o Brasil é um país com um sistema muito recente de universidades. Falou muito bem o reitor Elger, quando contou um pouco da história de Salamanca, poderia ser a história de uma das universidades multicentenárias. Salamanca, em 4 anos, completa 800 anos. A URGS completa no ano que vem 80 anos. E a nossa universidade é uma das mais antigas universidades brasileiras enquanto Constituição. Então, no DNA das universidades está o caráter internacional. E por que está o caráter internacional? Não, mais um pouco. Porque o conhecimento, ele não tem fronteiras. Eu coloquei aqui uma provocação, que é de uma outra fala que eu faço. Assim como o conhecimento e a ciência não têm fronteiras, a instituição que trata do conhecimento e do saber também não tem fronteiras. Nunca teve. Mesmo aqueles que estudaram há muito tempo na universidade, estudaram em livros que foram escritos por grandes autores estrangeiros e foram depois traduzidos. Isso já é um caráter internacional. Tiveram professores que vieram de fora, que fizeram a sua formação fora. Isso também já é um caráter internacional. A universidade sempre foi uma instituição para a qual as fronteiras foram muito lábeis. Hoje existe um processo de internacionalização que faz com que todos os membros da comunidade universitária possam trabalhar, possam almejar a serem participantes ativos deste processo de internacionalização. Tem uma linha, não é, de pensamento sobre a universidade, sobre as universidades hoje, que coloca a internacionalização como a 4ª missão da universidade. Ou seja, todos nós fomos criados, isso está no Estatuto, que o reitor Elger aprovou lá em 95, 96, de que as 3 missões básicas são o ensino, pesquisa, a extensão, e nós poderíamos agora colocar como uma parte da missão, o 4º eixo da missão universitária, a internacionalização acadêmica. Só para dar um panorama, hoje, porque aqui a plateia é bem diversa, como eu imaginei que fosse, então talvez vocês não tenham conhecimento desses dados. A nossa universidade hoje é uma universidade grande em termos brasileiros, não é? Quando comparada com universidades internacionais, ela também tem um porte bastante considerável. Somos 29 mil graduandos em 87 cursos de graduação, 13.500 alunos de pós-graduação em praticamente 80 programas, 2.700 professores, 720 grupos de pesquisa, uma universidade que faz extensão também, 1.600 ações de extensão, que no ano passado tiveram um público, se assim a gente pode dizer, de 100 mil pessoas. A URGS hoje é uma comunidade de 42 mil pessoas. Importante, fazendo uma ponte com o que o professor Eduardo colocou antes, nos últimos 8 anos foi que a universidade teve o seu maior crescimento, tanto na graduação, quanto no número de docentes, no número de servidores técnicos e administrativos, mas principalmente na pós-graduação. Esse é eu não posso dizer um subproduto, mas é um resultado do processo de expansão das universidades, do qual muito pouca gente se dá conta antes de olhar os números. A nossa pós-graduação vem crescendo muito rapidamente. E vem crescendo muito rapidamente com qualidade. Aquilo que o professor Elger disse, né, antes, é a mais pura verdade. A URGS hoje ela é a primeira ou a segunda, né, depende se a USP entra no quadro ou não entra. Né? Mas se a USP entra, somos em geral a segunda universidade na pós-graduação, dependendo da média, a primeira, e todos os outros procuram então usar algum tipo de artifício para nos tirar desta liderança. Então, essa expansão que a universidade está fazendo é uma expansão com qualidade. Um outro aspecto importante quando se trata de internacionalização, o porquê internacionalizar, está nessa frase, não é tirada do relatório da Unesco de 2010, e que diz claramente: a solução dos grandes problemas mundiais, não é? Como, por exemplo, a questão das mudanças climáticas, a questão da sustentabilidade do planeta, são problemas complexos. Para atacar esses problemas, precisamos de ciência, né? Pensamento elaborado, experimentos, e essa ciência não se faz isoladamente. É preciso que haja cooperação
entre os melhores pesquisadores nessas áreas, ou, na realidade, em todas as áreas do conhecimento. Então, a Unesco já definiu em 2010 um ponto que nós usamos como um elemento também para estimular as ações de cooperação, que hoje que a cooperação regional e internacional são vitais para lidar com esses desafios complexos do mundo de hoje. E a universidade, ela cresce servindo a sociedade, ou seja, elaborando, se não resolvendo, pelo menos tentando compreender e apontar soluções para os grandes problemas da sociedade. A nossa universidade tem um perfil internacional que é bastante competente, bastante elaborado, não é? Nós definimos como uma das nossas ações na gestão anterior o campus internacional, que tem as suas ações, obviamente, muito centralizadas na RENINC, mas que envolve toda a nossa área acadêmica. Nós temos hoje parcerias com mais de 230 instituições internacionais em 50 países, né? No mapa aí tem um pouquinho os pontinhos, a distribuição por país, né? Não é a importância de cada país, mas assim os pontinhos ali representando, mostrando que nós temos parcerias nos 5 continentes. Temos aí, obviamente, um predomínio na América do Norte, principalmente na Europa, os países europeus, com todos temos parcerias. Uma parceria importante com os países da América Latina, mais recentemente com a África e com a Ásia. O próximo tem um gráfico que muitos de vocês já devem ter visto, não é? Onde nós vemos ali as parcerias por país e vemos que os países com os quais nós mais cooperamos são a França, Portugal, Estados Unidos, Alemanha, não é? Depois os países da América Latina. A França, por questões históricas, nós tivemos várias áreas do conhecimento que foram desenvolvidas a partir da formação dos nossos professores. Na França, o professor Elcio também deu um exemplo, né? Grenoble, uma universidade onde nós tivemos alguns colegas da física fazendo a sua formação, colegas da ciência da computação também. A Alemanha também foi uma área que foi fundamental para o desenvolvimento da pesquisa na universidade. Mais recentemente, tivemos um aumento das atividades, das parcerias com Portugal, os Estados Unidos também, um país fundamental de parceria também pela formação dos nossos docentes. Eu poderia enumerar e dizer que todos esses, os primeiros convênios, e talvez a maioria dos convênios ainda hoje, sejam convênios derivados da experiência de colegas docentes que foram fazer a sua formação fora. Estabeleceram lá um laço, depois na volta se institucionalizou essa parceria e a partir daí com o convênio se permite a mobilidade acadêmica e a realização de projetos em cooperação. Passo o próximo. Eu estou tentando falar, né, com um certo fluxo para que nós tenhamos tempo depois, não sei se o coordenador vai permitir aí algum debate, né? Porque às 3 horas o professor Elcio tem uma outra fala. O que nós temos dos números do campus internacional hoje, né? Nós temos 700 estudantes estrangeiros hoje na universidade, né? Nós temos aí nesse número os estudantes do PEC-G, do PEC-PG, né? Então os alunos desse programa de cooperação que é patrocinado pelo Ministério das Relações Exteriores, junto com o Ministério da Educação. Temos os alunos do Português para Estrangeiros, que é um programa que cada vez mais vem crescendo, sobretudo de parte dos países asiáticos, não é? E os estudantes que também vêm para a pós-graduação por programas de mobilidade e, mais recentemente, também os alunos da graduação, ou seja, naquelas parcerias que envolvem desde a dupla diplomação até a parceria de cursos, não é? Em que a dupla diplomação não é um final específico ou definitivo, ou único final possível, em que se troca estudantes. Assim como fazem as grandes universidades no mundo todo, que trocam estudantes, trocam professores, porque a partir deste fluxo, a partir desta experiência internacional, ganha o estudante, ganha a instituição, porque ao voltar, ele traz a sua experiência, ele traz uma vivência cultural de outra instituição, e isso acaba dando aí uma nova dinâmica para as atividades propriamente ditas.
Não tão rápido. Mas nós temos hoje dados de 2012, né? 400 estudantes da URGS em mobilidade alta, não é? A universidade tem participado de maneira importante do programa Ciências Sem Fronteiras, que tem, não é, as suas críticas aí a serem feitas e com as quais em muitas delas eu concordo, mas de fato abriu-se uma oportunidade muito importante para estudantes que não tinham antes a condição, não é, de fazer mobilidade, de fazer um semestre, 2 semestres em universidades de alto padrão no exterior, não é? Além do programa Ciência Sem Fronteiras, eu citei aqui, já falei dos programas PEC, os acordos de dupla diplomação, principalmente na área das engenharias e recentemente na área da ciência da computação também. Então são aqueles acordos em que os estudantes fazem metade do curso aqui, metade do curso na universidade parceira no exterior, e ao final tem os 2 diplomas, não é? Por que isso é um programa importante? Porque a universidade, com esses processos, aprende a se relacionar institucionalmente. Não é uma experiência fácil entrar em acordo num curso de graduação e dividir as disciplinas e dividir os reconhecimentos dessas disciplinas lá e cá, não é? O que eu acho interessante é que essa experiência tenha começado na nossa universidade, como na maioria das universidades brasileiras, justamente pelas áreas ligadas à tecnologia, né, no caso da engenharia e depois da ciência da computação. Nós temos um programa muito interessante, que é o Programa de Licenciaturas Internacionais, que é patrocinado pela CAPES, através do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, uma reunião, uma associação de universidades, aproximadamente 50, que eu tive a oportunidade de presidir durante 3 anos, e aí nós organizamos esse Programa de Licenciaturas Internacionais, em que se olhou para a formação de professores e os alunos das licenciaturas que estavam excluídos, né, de todos os outros grandes programas nacionais de mobilidade, e fizemos esse programa, que é um programa de sucesso. Hoje tem aproximadamente 1.200 alunos nesse programa de licenciaturas internacionais no Brasil, claro que não são todos aqui na universidade, né? E a internacionalização solidária, que o Sorel já mencionou anteriormente, que são aqueles programas, eu vou dar um destaque, apenas um destaque, aos programas que nós temos com os países africanos. Foi divulgado agora, na semana passada, o resultado de um edital da CAPES com a Associação das Universidades de Língua Portuguesa, e a URGS teve 3 projetos aprovados nesse edital, um edital bastante importante, e comentando apenas um deles, será criado em Cabo Verde o primeiro curso de agronomia, na realidade, agronomia com viés de ecologia e também de economia solidária, que eu acho que se amolda bem à realidade cabo-verdiana, coordenada aqui pela nossa universidade, pela nossa faculdade de agronomia, né? Nós temos interação bastante importante com pelo menos outros 3 países da África lusófona, e viemos trabalhando nesta perspectiva de cooperação solidária, não é? E a solidariedade, eu acho que é um vetor que agrega tanto quanto as outras formas de cooperação em termos institucionais. E nós temos aqui ao lado o Instituto Confúcio, não é? Então, também uma iniciativa recente da universidade, em que, através dessa parceria, nós estamos trabalhando nesse instituto não apenas a questão da cultura chinesa, mas também da língua do mandarim. Nós trabalhamos com a visão de que a internacionalização acadêmica é uma forma de diplomacia, né? Diplomacia através da educação em nível superior, e que desenvolve tolerância e favorece aí uma cultura de paz. Com certeza, se nós fôssemos discutir apenas esse conceito, talvez o professor Zé Vicente falasse uns 20 minutos apenas sobre isso, mas não se trata, né, disto nesse momento, mas o fato é que esta é a linha, o fio condutor de todas as nossas iniciativas de cooperação. A cooperação internacional é importante para o desenvolvimento institucional, é importante para a
pesquisa, importante para a formação de todos aqueles que se envolvem, mas em termos institucionais, ela realmente desenvolve essa capacidade de tolerância pela exposição a uma cultura diferente, não é? E nós temos que também levar em conta que estamos falando em termos de mobilidade de pessoas, fluxo de pessoas que saem e fluxo de pessoas que vêm também. Então nós estamos aqui convivendo com os estudantes africanos, com os estudantes chineses, com os estudantes indianos, que vêm de todo lado. Estamos desenvolvendo essa capacidade, eu acho que isso faz muito bem ao viver, ao fazer a universidade. Né? Nós temos uma presença institucional bastante importante de culturas estrangeiras aqui na URGS, no campus, e estamos levando a cultura brasileira para o exterior. Não terei tempo de comentar, mas tem aí os símbolos de algumas das atividades da cooperação Brasil-Alemanha, durante o ano Brasil-Alemanha, França-Brasil, que foi em 2009, alguns programas internos da universidade, como por exemplo a edição do Unimúsica desse ano, é dedicada a Portugal, não é a música portuguesa, e tem também na questão do cenário dos debates internacionais, com Fronteiras do Pensamento, em que nós temos sempre uma exposição a cada mês de uma grande figura, grandes expoentes da ciência e da cultura, que não por acaso vem a Porto Alegre e não por acaso vem à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? Será que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul pode aspirar a ser uma universidade de classe mundial? Com certeza sim. Né? Vem sendo desenvolvido a partir de trabalhos que tem hoje já aproximadamente 10 anos, o conceito de universidade de classe mundial, que leva em conta esses itens aí, ou esses requisitos aí colocados, mas o fato é que hoje a Universidade Federal do Rio Grande do Sul já tem uma presença internacional bastante marcada. Eu trouxe aqui apenas um exemplo recente, porque há exemplos também anteriores, em que num fórum de reitores de universidades internacionais, a URGS foi convidada para representar o sistema brasileiro de educação superior. Então, a URGS já tem uma presença internacional que é bastante considerável. Né? Quando se trata de internacionalização, sempre se lembra dos rankings internacionais. Eu trouxe aí, não vamos discutir, né, com excesso de detalhes, mas a universidade aparece em praticamente todos os rankings internacionais, aparece nos muito bem e nos não tão bem quanto eu acho que a universidade poderia aparecer. Isso é um trabalho, né, um tema de casa que nós temos que cumprir, não é? Por que os rankings são importantes? Porque eles são uma medida de visibilidade. Cada ranking tem a sua sistemática, cada ranking utiliza critérios que são ligeiramente distintos, mas todos eles dão uma certa medida da visibilidade da universidade. Tá? Então tem aí o ranking de Xangai, que é um dos mais importantes hoje em dia, o ranking QS, o ranking da CIMAGO, os rankings da Webometrics, tanto o ranking geral como o de repositórios internacionais. Vejam ali que a universidade, em geral, sempre aparece entre a 2ª posição e a 6ª posição no Brasil. Aparece também bastante bem na América Latina, né? Na pior colocação como 10º, 14º na América Latina, nas melhores como 3º na América Latina. E a posição mundial realmente aí é bastante variada. Nós vamos melhor naqueles últimos 2 rankings ali, que são rankings a partir da web. Ou seja, nós estamos fazendo melhor através da web do que temos em termos de reputação internacional. Reputação que é aquilo que se constrói através do contato e da troca entre acadêmicos e pesquisadores, mas isso, só esse assunto já daria aí um tema para muitos debates. E, obviamente, todos vocês são conhecedores do fato de que a universidade, no ano passado, pelo IGC, do Ministério da Educação, teve aí o maior IGC, maior pontuação entre todas as universidades brasileiras avaliadas. Então, esta qualidade internacional, medida pelos rankings da nossa universidade, ela reflete também a qualidade nacionalmente avaliada. Próximo. Bom, e o que fazer para melhorar a
a internacionalização da universidade, né? Quais são as ações prováveis aí que nós estamos elaborando. Primeiro, parcerias estratégicas. A universidade se desenvolve através da ação acadêmica. Não são, muito bem disse o professor Elgio, não são os convênios, não são aquelas assinaturas que os reitores fazem nos gabinetes que levam a universidade para frente. O que leva a universidade para frente é fazer o acadêmico. É aquilo que todos vocês, que todos nós sabemos muito bem, cada um, o que tem que ser feito e como deve ser feito. E ao falar em parceria estratégica, olhando aqui, talvez um exemplo, para quem, se alguém gostaria de ter um exemplo bastante claro, a parceria do Instituto de Física com o professor Ferti, estou vendo o professor Paulo lá atrás agora, o professor Ferti, prêmio Nobel em Física, recebeu o título de doutor honoris causa da nossa universidade, tem um pouco mais de um mês aí, uma parceria de 30 anos. Então, é assim que se faz internacionalização, assim que se faz academia de primeiro padrão, de primeira qualidade. Redes de universidades. A URGS participa de um número bastante importante de redes de universidades, eu coloquei algumas delas aí, o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, que eu já citei, o Grupo Tordesilhas, que também reúne universidades ibero-americanas, o Grupo de Montevidéu, que tem a URGS como um dos membros fundadores dessa associação universitária, ao Grupo de Universidades da Francofonia, a UEF, né? Programas de mobilidade. Isso nós temos programas aí em número razoavelmente interessante, mas certamente mais programas poderão ser trabalhados. E programações culturais. Nós já viemos trabalhando, desde o ano passado, na formulação, na realização de atividades culturais ou de seminários, cujo tema é a cultura, de natureza internacional. E isso é importante para dar um equilíbrio. Não é só com as atividades de pesquisa, de formação acadêmica, mas também com atividades culturais que se internacionalizam. Quais são os desafios? O primeiro desafio é o da cultura da excelência. A universidade só terá uma presença internacional e será reconhecida como tal se a cultura da excelência permear todas as áreas do conhecimento. O professor Léo já tinha falado isso e eu trago aqui o reforço a essa questão. Flexibilização na formação. Aí é uma autocrítica que eu faço. Nós temos muitos cursos muito pesados, pouco flexíveis, e quando nós tratamos de trocar estudantes, trocar professores, a nossa estrutura de graduação, muitas vezes, ela pesa muito. A Escola de Engenharia sabe muito bem disso, porque foi ali onde se trabalhou as primeiras iniciativas de cultura de diplomação. Eu acho que nós temos que fazer uma reflexão importante em relação a isso. Capacitação linguística e comunicação institucional. Ora, internacionalizar significa que não apenas aqueles interessados devem ter um bom domínio de uma segunda língua, como que nós devemos realmente considerar oferecer atividades formativas na pós-graduação e na graduação em língua estrangeira. Por que não considerar o inglês e o espanhol como línguas nas quais nós podemos oferecer atividades formativas para poder atrair estudantes internacionais? E, obviamente, a criação de novos programas acadêmicos. Encerrando, então, eu quis fazer aqui uma apresentação bastante breve sobre a visão que nós temos sobre a internacionalização da universidade, algumas linhas de trabalho nas quais nós estamos trabalhando, sempre a partir desse grande eixo que foi aí colocado, que eu repito, e dizer que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com certeza, pode vir a ser uma universidade de classe mundial com uma reputação bastante superior à que nós temos hoje, não pelo fato de conquistar uma reputação, mas pelo fato de sermos reconhecidos por aquilo que já somos. A universidade a URGS é hoje uma universidade de grande qualidade, de qualidade internacional comparável à de grandes universidades no mundo todo. E nós queremos que essa qualidade seja reconhecida. Não para constar melhor nos rankings, mas porque isso aumenta a nossa autoestima, melhora a nossa capacidade de trabalho e dá
um retorno mais eficaz, mais eficiente para a sociedade brasileira. Obrigado, reitor Carlos Cristiano. Nós temos, então, 15 minutos, se me permitir, de debate. Faremos uma rodada e depois responde.